noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido, estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo essa energia maravilhosa que você está gerando na sua casa nesse momento. Procure também manter seus pensamentos elevados, sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe que veio com tanta dedicação e amor te auxiliar nessa noite. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você lembra, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre a proteção de Santo Antônio, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, desse dia 14 de junho, essa terça-feira. Espero que você tenha aproveitado bastante o dia e que esteja agora concentrado, dedicado para o seu momento espiritual do dia, a sua tarefa espiritual do dia, já que nós tivemos ao longo do dia a nossa tarefa de trabalho, nossa tarefa familiar, nossa tarefa de estudos e tantas outras, de lazer, e agora nós vamos nos dedicar, dentro de uma horinha, nossa tarefa espiritual, que deveríamos fazer todo dia. Então Paulo, durante o nosso exórdio dessa noite, lá na passagem de Tito, capítulo 1, versículo 16, fala sobre agir de acordo. E Paulo diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha que Paulo fala, que sobre a gente agir de acordo, não é aquelas coisas que a gente tem conversado aqui, não basta você falar de Jesus e não trazer Jesus no seu coração. E Paulo está falando basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais ampla, que está falando de Deus. Então ele diz que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, a principal forma da gente negar a Deus é através das nossas obras, né? Nós negamos a obra de Deus com as nossas obras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. E Emmanuel comenta: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito.
a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então, Emmanuel, através desse capítulo, agir, sobre agir de acordo, é a gente agir de acordo, a gente se alinhar com aquilo que a gente diz seguir. A gente tem falado aqui durante o nosso Evangelho que, até durante umas passagens sobre o Cristo, que não adianta você apenas falar, chamar Jesus de mestre, se você não segue aquilo que ele indica. O próprio Cristo já falou isso. Do que adianta me chamar de mestre se você não faz o que eu peço? É basicamente isso. Do que adianta você falar que acredita em Deus se você não segue a cartilha de Deus, que é ser uma pessoa boa, ser um ser humano, entende? E através das nossas obras que nós vamos vendo qual o caminho que você está trilhando. Como já foi dito milhões de vezes para a gente que nós conhecemos o cristão através das suas obras. Nós conhecemos uma boa árvore através dos seus frutos. E é basicamente isso, com outras palavras, que Paulo falou lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Exatamente a mesma coisa, com outras palavras, de que nós vamos saber se você realmente acredita em Deus, se você acredita no Cristo, através das suas ações, através dos seus frutos. Senão, você será apenas mais um fariseu, não é? Você apenas será mais um fariseu que fala, tem Deus nos lábios, mas não carrega Deus no coração. Se a palavra fariseu fosse mais usada hoje em dia, com toda certeza, nós chamaríamos muitas pessoas de fariseus no tempo de hoje, porque é exatamente a grande maioria que nós temos hoje. São muitos fariseus modernos que nós temos hoje, espalhados em diversos templos, igrejas, casas espíritas, pessoas que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus, falam sobre reforma íntima, mas é apenas da boca para fora e não trabalha isso internamente. Então, uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio sobre agir de acordo. Nós precisamos fazer isso, senão não adianta a gente falar que a vida não está andando, a vida está travada, por mais que você estude, não é, espiritismo, por mais que vocês leia as obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, que você receba passe, que você faz caridade. Não adianta você fazer uma caridade se você passa, não adianta você fazer um dia de caridade se você passa 29 fazendo mal, entende? Você acaba anulando a caridade que você fez, porque é um dia fazendo bem e o resto da semana falando mal dos outros, criticando, só vendo notícia de morte, essas coisas, pensando besteira. Acaba que você anula todo o trabalho recebido, feito durante um evangelho no lar, durante uma palestra pública. Então, temos que alinhar, temos que agir de acordo com aquilo que nós desejamos. E isso seja para tudo na nossa vida. Se você quer ser feliz, você tem que agir de acordo com uma pessoa que quer ser feliz. Entende como podemos pegar uma coisa e aplicar em várias coisas na nossa vida? Se você quer ter paz na tua casa, você vai agir de acordo com uma pessoa que quer ter paz. E aí você vai pensando, como é que uma pessoa que quer ser feliz age? E aí você vai ter mais ou menos o comportamento. Uma pessoa que quer ser próspera, como é que ela age de acordo para ter essa prosperidade? Uma pessoa que quer ter uma família unida, como uma pessoa que quer ter uma família unida age?
E aí você vai saber mais ou menos o que você precisa fazer para mudar certas coisas na tua vida. Então, veja se você já pegou sua água, já deixou aí do seu lado para que ela seja fluidificada nessa noite de hoje. Se você já fez a sua lista de vibração, para a gente poder falar sobre Santo Antônio nessa noite de hoje. Eu sei que muitas pessoas gostam, têm uma certa admiração por Santo Antônio, né? Nós passamos, né, pela data de Santo Antônio, né, no dia dos namorados. Então, vamos aproveitar que está muito próximo, não é? Essa data para a gente poder comentar através de Humberto de Campos sobre a proteção de Santo Antônio. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, fazer uma oração para a gente começar o assunto de hoje. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos, agradeça a Jesus pelo dia de hoje, agradeça ao seu anjo da guarda por toda a proteção, todo o amparo, toda a orientação que ele lhe deu para que você pudesse tomar as melhores decisões ao longo do seu dia. Por mais que você não tenha escutado, por mais que você não tenha seguido as orientações e agido de acordo com aquilo que o seu anjo da guarda lhe orientou, ainda assim, ele continua sempre ao seu lado, buscando sempre as melhores oportunidades, sempre o bom momento para que você um dia o ouça e possa realmente fazer mudanças na sua vida para melhor. Só o fato de você estar aqui agora fazendo o Evangelho no Lar já é um ótimo sinal, um sinal de que você o está ouvindo em algum momento, um sinal de que você está buscando trazer mais luz para a sua vida, mais luz para a sua casa, para você fazer essa limpeza energética e espiritual em você e na sua casa. Que o nosso anjo da guarda siga sendo abençoado pelo Cristo e também possa nos abençoar, nos orientar, segurar em nossas mãos para que a gente possa ter uma caminhada cada vez mais reta e cada vez de acordo com a vontade do Cristo. Que assim seja. Então, vamos falar sobre a proteção de Santo Antônio nessa noite de hoje. Como vocês devem saber, eu avisei ontem, esse evangelho é gravado porque passei pela cirurgia durante a tarde, então nesse momento estou com o rosto inchado e me cuidando para que fique curado o mais rápido possível. Então, pela experiência anterior que eu tive, não é que a gente ficou um dia sem evangelho, porque eu só gravei um, eu vou buscar gravar 2 hoje, para que hoje e amanhã a gente possa manter o evangelho no lar, sem que a gente interrompa esse ciclo e a gente consiga, né, fazendo essa limpeza, fazendo essa proteção na nossa casa e auxiliando cada vez mais pessoas, enquanto a gente está se cuidando de outra forma. Então, vamos seguindo com a proteção de Santo Antônio nessa noite de hoje. Então, Humberto de Campos conta-nos, ele diz o seguinte: conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, né, Santo Antônio, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e elevava-se às incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava a concessão de melhores coisas. Lembrava-lhe o nome
a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças, o santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos nas atividades rotineiras quando Santo Antônio reparou mais detidamente as notas de que dispunha. Verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para verificações diretas. Desejava inteirar-se do quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: "Em breve sabereis de tudo." Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um teleiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Então eles entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho: "Graças a Santo Antônio." Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torno participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. Os jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. A Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto ao rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média diária, e o bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhes a saúde e o bem-estar, porquanto se a produção dela cair, que sucederá dos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima animada, ouvia-se de momento a momento: "Louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio!
Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer palavra. Antônio cercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca já não mais pertencia ao rol dos animais vivos da terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo: muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. Olha o grande ensinamento que Santo Antônio está nos dando nessa história de hoje. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. No dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço, e com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhe renovou lá, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio? Então, olha que história, que lição para a gente não ficar reclamando das coisas que nos acontecem na vida, não é? Olha o que Santo Antônio nos ensinou nessa história de hoje, que naquela família estavam todos muito acomodados, tendo aquela vaquinha que gerava para eles o básico do básico para que eles sobrevivessem. E em nenhuma das orações, numa das rogativas que a família fazia a Santo Antônio, eles pediam trabalho, já que tinha aquela vaquinha para garantir. Então a gente pensa, claro que nunca um santo, um anjo vai fazer isso na nossa vida. Mas se você acompanha os estudos de André Luiz com a gente e as obras de André Luiz, você sabe que isso é uma das tarefas do anjo da guarda, não é? Essa é uma das tarefas do anjo da guarda. Às vezes, provocar uma coisa dessa para o nosso próprio bem, não é? A gente acredita, muitas pessoas podem acreditar que o anjo da guarda vai apenas passar a mão na cabeça, vai abrir apenas os caminhos, vai fazer alguma só. Não, eles podem e devem nos colocar de cama para que a gente pare de estar visitando um determinado ambiente. Provoca certas coisas que, sob o olhar humano, poderia ser coisa de espírito ruim. Mas a intenção, o porquê que o anjo da guarda provocou aquilo, que é o importante. Às vezes, o teu anjo da guarda provoca uma doença em você para que você não saia de casa. Porque se você saísse de casa, fosse para aquele determinado destino naquele dia, você poderia se perder por toda a tua jornada encarnatória. Então, para que você não se perca, para que você não entre num caminho que talvez fosse muito difícil de você retornar, o seu anjo, como uma medida protetiva, ele provoca uma doença em você, ele faz algo para que você realmente não vá para aquele destino. Isso vai muito da nossa proteção, daquilo que nós, de todas as bênçãos e misericórdia que nós recebemos divina. Já soubemos de muitos outros casos de que estava o marido fazendo trabalhos espirituais, ajudando pessoas, e a esposa, por não concordar, né, a companheira, por não concordar com o tipo de trabalho que o marido estava fazendo, que não era nenhum trabalho negativo nem nada,
mas não era o trabalho ligado à igreja que ela seguia. Então ela uma vez planejou ir lá para poder fazer o marido passar vergonha, fazer algo negativo. Então ela veio durante alguns dias planejando. No dia tal eu vou sair, vou me reunir com os meus irmãos de igreja e vamos até a porta do tal lugar para poder interromper, atrapalhar o trabalho de fulano. E aí, quando ela botou o pé para fora de casa, o anjo da guarda, que protegia aquele trabalho desenvolvido pelo marido dela, provocou enxaquecas na mulher, a ponto de que ela não conseguia sair de casa, não conseguia mais andar. Então ela voltou para casa. Olha o trabalho do anjo guardião. Não só o anjo guardião da pessoa, mas do trabalho que você desenvolve. Então, nós temos uma proteção enorme, principalmente quando nós estamos fazendo bem. E aí, uma pessoa dessa, querendo prejudicar um trabalho que auxilia muitas pessoas, ela não teve a permissão, né, de atrapalhar. E, claro, o guardião pediu autorização para poder impedir aquela mulher dela fazer alguma coisa. E ele recebeu autorização para fazer o que fosse necessário para interromper aquela mulher. E, veja, apenas um toque, né? Ele fez com que ela ficasse tonta, tivesse enxaquecas, a ponto de desistir daquilo que ela estava pensando fazer. Agora, olha a sua vida, olha as coisas que você já fez na sua vida. Imagina quantas coisas você planejou fazer, às vezes por mais que você acreditasse que estivesse fazendo bem, mas as suas intenções eram negativas, né, de querer prejudicar o trabalho de alguém, não era um desejo egoístico, não era um desejo pensando no bem, pensando no coletivo. Você apenas estava querendo prejudicar alguém que estava fazendo algo que você não concordava, mas a pessoa não estava fazendo coisa ruim. E aí, quantas vezes a gente planejou de fazer alguma coisa e de repente se sentiu mal, se sentiu tonto, você de repente recebeu uma notícia e desistiu de fazer uma coisa. Isso é a ação do anjo da guarda, do guardião da pessoa, do guardião do projeto, para que ele não fosse prejudicado por uma pessoa que estava ali apenas pensando de forma egoística. Então tem muitas coisas. E se você estudar estudar as obras de André Luiz, você vai ver a atuação dos anjos e dos Exus, que são os guardiões, que são os executores da lei do karma, né? É muito interessante. Eu recomendo que vocês estudem mais sobre os Exus, que são realmente como se fosse a polícia do plano astral, né? Os Exus Pombagiras são os policiais, os executores do plano astral. Eles executam a lei do karma, a lei do retorno, seja para o bem, seja para aquilo que a gente considera como mal. Então, eles são os nossos cobradores. Então, saiba, quando você fizer alguma coisa ruim, você terá um Exu batendo na sua porta, cobrando coisas de você. Não porque eles são ruins, mas porque é o trabalho deles de cobrar, de fazer cobrança. Da mesma forma que se você tiver coisas boas, estiver fazendo um bom trabalho e você pedir ajuda, você receberá ajuda. Porque eles vão olhar e falar, ele tem aqui energia, ele está fazendo um bom trabalho, então vamos abrir os caminhos. Entende? Da mesma forma que eles abrem os caminhos, eles também podem fechar caminhos que não tem nada a ver com você, não combinam com você. E podem fechar caminhos que você pode pedir na hora que você está pedindo algo contra outra pessoa. Quando você deseja algo de ruim para uma pessoa.
né? Você deseja que uma pessoa perca o emprego, que uma pessoa morra, né? Quantas vezes eu já vi aqui, né, já comentei com vocês, de pessoas desejando que determinados políticos morressem. A pessoa não tem ideia, a pessoa não tem ideia do problema que ela está arrumando, não é? Ela não tem ideia do problema que ela está arrumando. Porque, garanto a vocês, você desejar a morte de alguém, você não vai querer um guardião na tua porta batendo para devolver para você essa energia que você jogou, essa coisa ruim que você jogou para o universo. Tenho certeza absoluta que você não vai gostar de receber um guardião falando, olha, tá lembrada aquela energia que você tem jogado desejando que fulano de tal morresse? Pois bem, estou aqui para cobrar de você. E aí acaba acontecendo alguma coisa na nossa vida. Não é para fazer com que a gente acorde para a vida. Isso quando não é recebido com revolta. Quando você recebe o revés e ainda fica revoltado, você piora ainda mais os seus xingamentos, o seu desejo, colocando a culpa no outro, que é muito comum, não é? A gente sempre acredita que nós somos anjos e o problema é sempre do outro. Ah, eu perdi o emprego, é culpa de fulano. Ah, meu relacionamento acabou, a culpa é de fulana, não é? Meu negócio fechou, a culpa é de fulano. A pessoa nunca assume, né, a sua devida parcela naquilo que faz. E a gente tem visto ao longo desses dias, de várias formas diferentes, Jesus falando para a gente sobre as coisas que nós recebemos que são coisas provocadas pelas nossas próprias mãos. Então, quanto mais a gente estuda, maior aumenta a nossa responsabilidade, nossa autorresponsabilidade. Porque você sabendo, você lendo essas obras de Humberto de Campos, você lendo as obras de André Luiz, você não tem mais como, você não tem argumento, você não tem mais argumento de ficar colocando a culpa nos outros. Entende? Acabou o argumento, porque você sabe que tudo que chega até você, seja de bom ou de ruim, foi algo provocado, atraído por você. Então não tem. Acabou, não tem desculpa. A gente não tem desculpa. E aí, veja, Santo Antônio vai e faz uma situação dessa, né, com essa família. Tira a ovelha, a vaca deles, para que eles possam se movimentar. Porque eles estavam numa situação, como ele próprio mesmo disse, uma família infeliz. E olha, muitos poderiam achar, olha que família linda, rezam todo dia para Santo Antônio, pede tanto. Poderia achar que eram pessoas, não é? Mas dentro do quadro espiritual, Santo Antônio viu que era uma família infeliz, porque faltava movimentação, faltava vitalidade nessa família. E é o que a gente vem conversando, de se movimentar, de trazer vida para a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Estar sempre em movimentação. Nós precisamos estar em crescimento contínuo. Porque se a gente não cresce, a gente vai desaparecendo. Porque a cada dia o padrão energético do mundo vai aumentando. A cada dia as exigências vão aumentando. Aquilo que você fazia há 10 anos atrás, hoje é o básico do básico do básico. Algo que a gente faz hoje e acredita que é a coisa mais maravilhosa do mundo, daqui a 10 anos é a coisa mais básica. É assim que o mundo vai evoluindo. A régua vai subindo cada vez mais. A régua está subindo. E muitos dos espíritos que ficaram estacionados no tempo ficaram para trás. Não queira ficar para trás. E entenda essa grande lição que Santo Antônio nos trouxe nessa noite. Para que quando você aconteça alguma coisa, uma determinada coisa na tua vida, você olhe com bons olhos e entenda
qual é a lição, né? O que a espiritualidade está querendo me mostrar? Naquele caso da família, Santo Antônio botou a família para se movimentar. E logo, dentro de alguns dias, ele viu a transformação da família, né? Para melhor, né? A esperança foi renovada, a família se renovou para melhor. Eles não ficaram se lamentando. Se a vaquinha que gerava comida morreu, ué, nós temos que nos movimentar, vamos ter que capinar, vamos ter que plantar, e aí exige esforço, exige trabalho. Então, muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida, e nós temos que entender, agradecer pela lição e arregaçar as mangas e correr atrás daquilo que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Mentaliza muito bem essas pessoas e lembre dos momentos felizes que vocês já viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos vibrar. Muito bem, vamos agora para a nossa fluidificação. Pegue sua água, no seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo todo o amor e energia de que você precisa. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada.
Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha guardado muito bem essa lição que o Santo Antônio nos deu nessa noite de hoje sobre quando determinadas coisas que aparentemente são muito importantes, cruciais para a nossa vida, né, são de repente tiradas para o nosso bem maior, né? Eu sei que é um grande exercício de desapego, eu sei que é um grande exercício a gente buscar entender dessa forma no meio do desespero, no meio do caos que às vezes, né, acaba tomando nossos pensamentos, nossas atitudes, porque a gente tem algo como imprescindível na nossa vida e de repente aquela coisa vai embora, a gente não consegue olhar, né? Tem dificuldades de olhar, esse olhar de bênção, esse olhar de que isso está acontecendo para que coisas melhores aconteçam, né? É um grande exercício que a gente precisa fazer, porque a gente sabe que Deus nunca quer o nosso mal. Então, quando alguma coisa acontece na nossa vida, é exatamente uma grande lição, um grande aprendizado para a gente. E aí, cabe a gente mergulhar fundo, estudar, entender, trazer a serenidade para o nosso coração, para entender que aquilo está acontecendo para o nosso bem. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha uma ótima noite, uma boa noite de descanso e até amanhã.